Olá pessoal, eu sou Lígia Porchat, sócia e gestora da Athena Capital. Eu vim aqui hoje para a gente conversar mais um Athena Talks sobre os nossos fundos, resultados e perspectivas para a nossa renda fixa e o crédito privado no Brasil. Então vamos lá? Na tela, o resultado do mês de janeiro. Finalmente os resultados estabilizaram. Começamos o ano de maneira muito satisfatória, a gente ficou muito feliz com o resultado de janeiro. Como vocês podem ver, o Tapir obteve um resultado aí em janeiro de quase 105% de CDI, o Yield D30 112,7% de CDI e os fundos previdenciários na casa ao redor de 105% de CDI. Lembrando que Prev difere imposto de renda. Foi um resultado muito importante para nós esse mês de janeiro, principalmente porque todo mundo acompanhou o último trimestre do ano passado. Então a indústria de crédito privado sentiu muito uma leve abertura dos spreads, mas principalmente uma tensão nos mercados, que refletiu o resultado nas cotas. E a Athena não ficou de fora, principalmente o mês de dezembro. A gente obteve resultados, alguns fundos ano passado, acima de 100% de CDI, outros ligeiramente abaixo, mas o que importa é a discussão da qualidade das carteiras de crédito, como que eles se comportaram, como que a gente está enxergando agora o nível, a saúde dos spreads. Porque eu sempre volto e reforço aqui para vocês com o tema. Claro que a gente sempre gostaria de ver retornos mensais acima de 100% de CDI, como a gente teve agora em janeiro. Mas a gente sabe que isso não será sempre possível. Mas o mais importante é que não tenha nenhum problema de crédito de fato em algum ativo lá dentro. E isso eu passo aqui sempre a tranquilidade para vocês. A gente tem extremo conforto nos ativos que a gente tem em carteira. E agora, dando um pouco mais de cor para a nossa carteira, eu acho que é importante mencionar, primeiro, como sempre, a curva DI, que é o movimento, né, da curva DI na tela, a curva DI futura. O que a gente nota é que houve um fechamento em janeiro da curva. Um mês atrás, que é a linha azul clara para cima, principalmente a parte curta da curva, que reflete muito mais o momento de tensão de curto prazo, ele estava acima de 15,5% e ao final do mês de janeiro a gente observa em torno de 14,7%, 14,6%. Foi um movimento, eu diria, que até inesperado. Inclusive o efeito do dólar, que teve uma desvalorização importante no mês de janeiro. E essa acomodação da curva DI, ela teve um reflexo positivo, acho que nos mercados e na volatilidade. Mas vamos agora falar um pouco da nossa carteira. A gente fez movimentos muito importantes em dezembro, aproveitando aquela abertura dos spreads, ainda que não tão grande, mas houve abertura dos spreads, então a gente aproveitou para comprar ativos a preços mais baratos e aumentando assim o carrego para frente dos fundos. Por isso que a gente observa esses resultados agora voltando a estar acima de 100% do CDI dos nossos fundos. E assim a gente espera que continuem, né? A nossa porção de debêntures nas nossas carteiras, ela está muito diminuída, principalmente com relação a 2024. E o que isso significa? A gente tem, principalmente no Yield D30, agora eu estou falando, a gente tem uma porção de FDICs maior na carteira, ao redor de 30%, e debêntures a gente reduziu para ao redor de 30% também. Isso é muito importante, porque se a gente tiver eventuais volatilidades, abertura de crédito, spreads novamente, discussões fiscais, porque a gente acha que não terminou, mas a gente está mais preparado para que os efeitos dessas discussões pessimistas impactem menos os nossos fundos. Eu acho que esse é um ano que a gente espera uma Selic, infelizmente, ainda alta, mas os nossos fundos com carrego ainda mais altos do que o CDI. Então, o que a gente está vendo para o nosso fundo de liquidez diária é um carrego agora ao redor de 103% do CDI. Muito bom para esses patamares de taxa de juros tão elevados. A gente está falando do fundo de liquidez diária. O nosso fundo Yield D30, a gente está com um carrego por volta de entre 110 e 112 do CDI, ao redor dele. Também, de novo, lembrando, liquidez D30, que é uma liquidez relativamente curta, para um patamar de Selic extremamente alto e para um nível de risco extremamente baixo, eu acho que o fundo está com um carrego muito bom. E os nossos fundos previdenciários, um carrego um pouco acima de 105% de CDI.
Lembrando que com o diferimento do imposto de renda, na prática, esse retorno ele fica ainda maior. E entrando um pouquinho nas nossas carteiras, o que eu gostaria acho que de trazer a mensagem para vocês é que outro movimento importante que a gente fez foi vender todos os ativos que eventualmente poderiam ter recompra. E o que significa isso? Muitas vezes as empresas decidem, antes do vencimento dos papéis, recomprar os ativos. Normal, faz parte do jogo. Só que dependendo das taxas que eles estão sendo negociados no mercado, a gente pode ter perdas ou ganhos nas carteiras. E como a gente poderia eventualmente ter perdas nas carteiras, a gente decidiu minimizar esse risco e já se desfazer desses papéis. Então isso é uma boa notícia. A gente entra 2025 com a carteira limpa de risco de recompra. Boa notícia para os nossos fundos também. E a outra observação que eu menciono também, que eu acho importante trazer para vocês em janeiro, é que a gente observou um leve fechamento dos spreads em alguns ativos, principalmente os high grade, que são os ativos que a gente mais atua. Então a gente tem exemplos como Redditor. Redditor, no mês de dezembro, a gente viu os ativos um pouco mais longos de Redditor, 2029, 2030, 31, eles negociando na casa do 1,60, quase 1,70, 1,50, nessa faixa. E agora, em janeiro, a gente já volta a ver esses papéis negociando a patamares de 1,30, ainda superiores a novembro e outubro do ano passado. Ou seja, o que a gente quer dizer com isso? Que em dezembro houve de fato uma abertura dos spreads até para papéis muito de qualidade e em janeiro um leve fechamento. Mas ainda os patamares dos spreads não estão tão fechados quanto outubro do ano passado. Estão ainda mais largos, o que é uma boa notícia. A gente ainda está enxergando oportunidade saudável para ter na carteira. Eu vou colocar aqui na tela para vocês um exemplo do que eu estou falando. Redditor C7 é um papel que vence em 2029. Vocês podem notar que em dezembro houve esse aumento e agora em janeiro a gente já observa um fechamento. Outro papel, Sula 29, na tela, é uma debênture que vence em 2028. Olha o que aconteceu no mês de dezembro. Ela, antes de dezembro, na verdade, estava sendo negociada aos patamares de 1%, aí passou a ser na casa do 1,30 e agora volta para 1,07. Então esse movimento, essa leve montanha, a gente tem observado para vários papéis. Ou seja, houve uma abertura em dezembro e um fechamento em janeiro. Ainda não a patamares que a gente vinha observando no segundo semestre do ano passado. E para finalizar essa parte de spreads, eu trago um gráfico aqui que o BBA, junto com a Ambima, eles fizeram, que eu achei bem interessante, que é a evolução do spread médio para ativos CDI+. Olha na tela. E o interessante é que nesse gráfico eles dividem por rating, AAA e o AA+, e também o total de ativos. É esse movimento que a gente observou que a média de mercado também refletiu. Olha lá, desde janeiro de 2024, ou seja, a gente tem aqui 12 meses de estudo, a gente nota um fechamento contínuo dos spreads até novembro, que acho que foi o low do low, né? O mínimo de spreads que a gente observou no mercado. E aí, em dezembro, essa super abertura, para janeiro, tá uma leve acomodação. Ainda a gente não está negociando em patamares anteriores para qualquer tipo de ativo, mas a gente observa uma acomodação. Eu acho que isso reflete de alguma maneira a curva DI, essa acomodação um pouco nos mercados, que também refletiram aí nos spreads, nessa acomodação de spreads. E com relação à captação no mercado de crédito, janeiro foi um mês que voltou a ter captação líquida acima de 11 bi. Então é importante também trazer esse dado, né? A gente que acompanha o mercado notou que em novembro e dezembro a gente viu resgates na indústria pela primeira vez, né, no ano passado, refletindo aí esse pessimismo com o mercado, e agora em janeiro já a captação líquida voltando a ser positivo, que é uma ótima notícia para a gente. E a gente compartilha desse otimismo. Eu acho que é importante trazer aqui como é que é a nossa visão agora pensando para 2025, início do ano, a gente está muito confortável com as nossas carteiras, principalmente do ponto de vista de crédito. Agora, é importante também falar do carrego, né? Eu mencionei aqui o carrego individual de cada fundo, mas o mais importante é um carrego saudável para níveis de risco de crédito baixo. Então, essa é a mensagem que eu acho que é importante deixar aqui para vocês, que a gente está preparado para os desafios que possam vir a acontecer, que isso faz parte do jogo, mas sem perder o olhar desse controle do risco, diversificação, ter ativos bons na carteira e tentar minimizar a volatilidade, que eu acho que para o investidor
a gente entende que é muito importante. Então, é justamente por isso que a gente aumentou a parcela de estruturados nas nossas carteiras, reduziu a parcela de debêntures, que os spreads também nem se justificam ter tanto, aumentamos LFs de qualidade, de banco de primeira linha, que ainda tem algum spread sobre o CDI, com isso tendo uma combinação ultra saudável e principalmente com altos retornos para esse nível de Selic que a gente está prevendo aí para 2025. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um Athena Talks para vocês e eu espero que a gente se encontre no mês que vem. Tchau, tchau!